A devocal à Virgem de Juquila, no México, e um dos fenômenos religiosos mais marcantes do país, onde peregrinacões anuais reúnem multidões em santuários católicos. Entre essas jornadas de fé, a viagem ate Santa Catarina Juquila, no estado de Oaxaca, para homenagear Nossa Senhora de Juquila no dia 8 de dezembro, ocupa o terceiro lugar em relevância nacional. A forte ligação do povo mexicano com essa pequena imagem mariana, representando a Imaculada Conceição, nasceu no século XVII, quando uma escultura de madeira trazida da Espanha resistiu a um incêndio que consumiu a modesta capela de palha que a abrigava. Desde então, milhares de fiéis percorrem longas distâncias a Tijuquila para pedir sua intercessão em questões de saúde, dificuldades financeiras ou conflitos familiares, além de agradecer pelas gracas alcancadas. Mas como essa imagem chegou ao México? E porque houve uma disputa entre as comunidades indígenas de Miautepec e Juquila pela posse da escultura? Quais foram as circunstâncias que envolveram sua sobrevivência milagrosa ao fogo? E como ela se estabeleceu definitivamente em Juquila? Além disso, que outros prodígios são atribuídos a ela? Vamos explorar um pouco mais sobre uma das representações marianas que mais despertam fervor religioso no país. Em 1633, o pequeno templo onde a Virgem estava guardada foi destruído por um incêndio. Naquele ano, agricultores da região de Miautepec realizavam a prática tradicional de queimar a vegetação seca para preparar a terra para o plantio. Uma faísca atingiu a humilde capela de palha que abrigava a imagem, reduzindo-a a cinzas. No entanto, a escultura da Virgem permaneceu praticamente intacta, embora com o rosto e o corpo enegrecidos pelas chamas. Esse acontecimento foi interpretado como um milagre e a fama da Virgem se espalhou rapidamente por Oaxaca e outras regiões da Nova Espanha, atraindo cada vez mais peregrinos. Após o incêndio, o rosto da Virgem ficou escurecido, com marcas visíveis. Imagens de virgens e cristos negros são comuns na América Latina, geralmente associadas a sincretismos entre o catolicismo e tradições indígenas ou africanas, como Iemanjá e Pachamama. No caso de Nossa Senhora de Juquila, porém, sua coloração escura resultou diretamente do fogo que a atingiu. Um relato da época descreve a cena. Após o incêndio, os indígenas, ainda assustados, voltaram ao local para resgatar o que restara de seus pertences. Para sua surpresa, em meio às cinzas, encontraram a imagem de Maria intacta, com as vestes preservadas e apenas levemente danificada pelo fogo. Esse episódio ficou registrado em uma pintura que, segundo o médico Manuel Ruiz de Cervantes, retratava o momento do incêndio. O relato do milagre de 1633 começa assim. Os moradores da região costumavam queimar a vegetação seca para preparar os pastos para o gado na primavera. Naquele dia, porém, o fogo se alastrou rapidamente, ajudado pelo vento, consumindo as casas de palha de Miautepec. Os habitantes fugiram para um ponto mais alto da montanha e, de lá, assistiram suas moradias serem devoradas pelas chamas, incluindo a capela onde estava a imagem da Virgem. Quando o fogo se apagou, os indígenas vasculharam os escombros e encontraram a escultura enegrecida, mas quase intacta, o que consideraram um sinal divino. A notícia do ocorrido se espalhou por Oaxaca, despertando o grande comocal. O paróquio local, movido pela curiosidade, consultou autoridades e estudiosos da cidade para entender o acontecimento. Muitos moradores, tanto de vilarejos próximos quanto de regiões mais distantes, decidiram viajar a Tijuquila para ver com os próprios olhos as evidências do milagre. Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Juquila, carinhosamente chamada de Juqui ou Juquilita, e uma representação da Virgem Maria sob a invocação da pureza. Ela é venerada no Santuário de Santa Catarina Juquila, em Oaxaca, e sua festa, celebrada em 8 de dezembro e marcada por música tradicional, danças típicas e outras manifestações culturais vibrantes. A imagem, esculpida em madeira, mede cerca de 30 centímetros de altura, com uma veste que se estende por 15 centímetros de largura. Ela usa uma túnica coberta por um manto que desce dos ombros e passa sob o braço esquerdo, enquanto suas mãos estão unidas em oracal sobre o peito. Seus cabelos caem sobre as vestes, e seus olhos têm um leve olhar inclinado para baixo. Suas características lembram outra imagem mariana de Oaxaca, a Virgem dos Remedios de Santiago justo ao Aca, embora esta última seja feita de terracota. A festa de Nossa Senhora de Juquila acontece no dia 8 de dezembro, data em que se celebra a Imaculada Conceição, mas os preparativos começam dias antes. Milhares de fiéis, vindos de diferentes partes de Oaxaca e de todo o México, se reúnem em Santa Catarina Juquila para prestar homenagens à imagem sagrada, fazer pedidos e agradecer pelas bênçãos recebidas. Essa data é especialmente significativa para os católicos mexicanos, pois também marca a celebração de outras invocações marianas ligadas à Imaculada Conceição em diversas cidades do país. Mais de 1 milhão de devotos participam da peregrinação anual. Dezembro e um mês de grande importância para os católicos no México,
com peregrinações massivas em homenagem a diversas imagens marianas, como Nossa Senhora de Izamal, em Yucatán, a Virgem de Zapopan, em Jalisco, e claro, a Virgem de Guadalupe, no Cerro del Tepeyac, na cidade do México, que atrai uma das maiores multidões do mundo. Juquila não fica atrás. A cidade recebe mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos, que lotam o santuário, as ruas e todos os espaços disponíveis. Em 2020, o governo federal mexicano, por meio da Secretaria de Turismo, incluiu Santa Catarina Juquila na lista de pueblos mágicos, um reconhecimento que destaca a forte devoção religiosa e o impacto cultural do local. Novamente em Amialtepec, como se a própria Virgem indicasse sua preferência pelo local. Diante desses eventos, as autoridades eclesiásticas e os fiéis interpretaram os fatos como um sinal divino. A imagem não deveria ser movida. Assim, em 1719, após o terceiro retorno inexplicável, decidiu-se construir um novo santuário em Juquila, onde a Virgem permaneceria definitivamente. A devoção a Nossa Senhora de Juquila cresceu de forma exponencial a partir desse episódio. Os relatos de gracas alcancadas, curas, proteção em viagens, auxílio em colheitas, se multiplicaram, atraindo peregrinos não apenas da região de Oaxaca, mas de todo o México e a arte de países vizinhos. A imagem, com seu tom moreno e tracos que lembram a fisionomia indígena, tornou-se um símbolo de identificação para os povos originários, reforçando a ideia de que a Virgem Maria também se manifestava entre eles, compartilhando suas características e sofrimentos. A construção do santuário atual começou no século XVIII e foi concluída em etapas, acompanhando o aumento do fluxo de fiéis. O templo, de estilo barroco com influências indígenas, destaca-se por sua fachada ornamentada e seu interior ricamente decorado com retábulos dourados, pinturas sacras e ex-votos, objetos deixados pelos peregrinos como agradecimento por milagres recebidos. Entre os ex-votos mais comuns estão muletas, fotografias, cartas manuscritas e réplicas de partes do corpo curadas, como pernas, braços ou olhos. Um dos momentos mais marcantes da história de Juquila ocorreu em 1894, quando a imagem foi coroada canonicamente pelo Papa Leão XIII, um reconhecimento oficial da Igreja Católica à sua importância espiritual. A coroação, realizada durante uma cerimônia solene, reforçou ainda mais o status da Virgem de Juquila como padroeira dos povos indígenas e protetora dos necessitados. Desde então, a festa em sua honra, celebrada entre os dias 7 e 12 de dezembro, tornou-se um dos maiores eventos religiosos do México, rivalizando em grandiosidade com as festividades da Virgem de Guadalupe. A peregrinação a Juquila não é apenas um ato de fé, mas também uma experiência cultural profunda. Os fiéis percorrem longas distâncias, muitas vezes a pé, em jornadas que podem durar dias ou até semanas. Alguns caminham descalços, outros carregam cruzes ou estandartes, enquanto grupos de dançarinos tradicionais, como os chatinos e os mixtecos, acompanham o trajeto com músicas e coreografias que mesclam elementos pré-hispânicos e católicos. Ao chegarem ao santuário, os peregrinos participam de missas, novenas e procissões, além de deixarem suas oferendas e rezarem diante da imagem. A relação entre a Virgem de Juquila e os povos indígenas vai além da devoção religiosa. Para muitas comunidades, ela representa resistência e esperança em meio às adversidades históricas, como a colonização, a marginalização e a pobreza. Sua imagem, com feicões indígenas e vestes que lembram os trajes tradicionais das mulheres oaxaquenhas, e vista como um símbolo de afirmação cultural e de conexão com as raízes ancestrais. Não por acaso, muitos fiéis se referem a ela como La Morenita de Juquila, um termo carinhoso que reforça sua identidade local. Hoje, o Santuário de Santa Catarina Juquila é um dos principais destinos de turismo religioso da América Latina. Além da igreja principal, o complexo inclui capelas, um museu com ex-votos e objetos históricos, e uma praça onde os peregrinos podem descansar e compartilhar suas experiências. A infraestrutura turística, impulsionada pelo título de Pueblo Mágico, melhorou significativamente nos últimos anos, com a ampliação de estradas, a construção de hospedarias e a oferta de serviços básicos para atender a demanda crescente. Apesar de toda a modernização, Juquila preserva seu caráter sagrado e comunitário. A cada ano, milhares de pessoas continuam a empreender a viagem até o santuário, movidas pela fé, pela tradição ou pela busca de um milagre. Para muitos, a peregrinação e um reencontro consigo mesmos, uma oportunidade de renovar a esperança e de sentir, de perto, a presença daquela que, há séculos, escuta as preces dos humildes e responde com gestos de amor e proteção. Poucos anos depois,
a imagem da Virgem foi levada ao PEC, ate que se decidiu estabelecê-la definitivamente naquela localidade. Um século mais tarde, em 1719, o bispo Angel Maldonado, em um ato de profunda oracal e penitência, suplicou à Virgem que aceitasse ser trasladada para Juquila. No dia 30 de junho daquele mesmo ano, o prelado assinou o decreto oficializando a mudança da imagem para Santa Catarina Juquila, onde permanece até hoje. A história da peregrina se entrelaca com a da própria comunidade. Juquila havia sido fundada por volta de 1272 por indígenas provenientes da região Mixteca, que se estabeleceram às margens de um rio caudaloso. Seu nome, adaptado ao espanhol, deriva do termo náhuatl cusicha, que significa lugar da leguminosa formosa, embora alguns estudiosos defendam que a palavra original seja cucila, traduzida como lugar onde abundam os arbustos de folhas aromáticas. Independentemente da etimologia, Nossa Senhora de Juquila se tornou a virgem mais venerada de Oaxaca, quase uma copatrona do estado ao lado da Virgem da Solidão. Sua devocal ultrapassou fronteiras, alcançando outras regiões do México, como Puebla, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Morelos, o estado do México e até a cidade do México. Uma das lendas que cercam sua fama conta que certa peregrina, decepcionada com o pequeno tamanho da imagem, teria dito que sua longa viagem não valer a pena, deixando como oferenda apenas uma moeda e uma vela. Ao retornar para casa, porém, encontrou sobre sua mesa a mesma moeda e a mesma vela que havia deixado dias antes. Esse e outros relatos reforçam o caráter milagroso da Virgem, consolidando-a como uma das manifestações católicas mais populares do país. O culto a Nossa Senhora de Juquila e uma das expressões de fé mais multitudinárias do México, superado apenas pelas peregrinações à Virgem de San Juan de los Lagos e à Virgem de Guadalupe. A cada ano, milhares de devotos, vindos não só do interior de Oaxaca, mas também de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Guerrero e ate de cidades turísticas como Cancún, Playa del Carmen e San Miguel de Cozumel, rumam ao santuário. As jornadas são realizadas de diversas formas, a pé, de bicicleta, em caravanas de veículos ou até mesmo com grupos que carregam andores e estandartes. Cada uma tem suas particularidades, mas todas compartilham a mesma essência, a devocal inabalável e a solidariedade que une os peregrinos ao longo do caminho. Em 2014, a imagem recebeu uma das maiores honrarias da Igreja Católica, a Corocal Pontifícia. Concedida pelo Papa Francisco, o ato foi o evento religioso mais significativo na história do santuário e da cidade de Santa Catarina Juquila. A Corocal e um rito litúrgico em que o Papa, ou um representante designado por ele, coloca uma coroa na imagem de Nossa Senhora, simbolizando gratidão à Mãe de Jesus e fortalecendo a fé dos devotos em sua misericórdia e perdão. A cerimônia ocorreu em uma solene Eucaristia no dia 8 de outubro daquele ano, presidida pelo nuncio apostólico do Vaticano no México, Dom Christophe Pierre, que colocou a coroa em nome do pontifício. Estiveram presentes o arcebispo de Oaxaca, Dom José Luís Chaves Botelho, membros do clero e uma multidão que lotou não apenas o templo, mas também as ruas ao redor. O santuário que abriga a Virgem de Juquila, conforme definido pelo Código de Direito Canônico, e um local sagrado para onde acorrem inúmeros fiéis movidos por uma devocal especial, com a proacal da autoridade eclesiástica local. Sua construção teve início em 1758 e foi concluída em 1880, tornando-se o terceiro templo mariano mais visitado do país, segundo dados da Secretaria de Turismo do Governo Federal Mexicano. Em ocasião da Corocal Pontifícia, Dom José Luís Chaves Botelho declarou o recinto como Santuário Diocesano da Reconciliação e da Paz, reforçando seu papel como espaço de acolhimento espiritual. Como pedir um milagre à Virgem de Juquila, milhares de fiéis, mexicanos e estrangeiros recorrem a ela em busca de graças, especialmente relacionadas à cura de doenças, a superação de dificuldades financeiras ou a resolução de problemas familiares. Embora existam diversas orações para fazer pedidos, em casos considerados mais urgentes, muitos devotos seguem uma prece específica, repetida com fé. Mãe querida, Virgem de Juquila, Virgem de nossa esperança, tu que és nossa vida, guarda-nos de todo o mal. Se neste mundo de injusticas, de miserias e pecados vis que nossas forças se esgotam, não nos abandones. Mãe querida, protege os peregrinos, acompanha-nos por todos os caminhos, vela pelos pobres e desamparados e restitui-lhes o pau que lhes foi tirado. Acompanha-nos em toda a nossa vida e livra-nos de todo tipo de pecado. Amém. Após a oracal, faça o pedido com sinceridade e, ao final, agradece-se. Obrigado, Virgem de Juquila, pelos favores recebidos. As festas em honra à Virgem de Juquila têm seu ápice no dia 8 de dezembro, data em que se celebra a Imaculada Conceição. No entanto, as comemorações começam na véspera com apresentações de danças e músicas indígenas executadas pelos chontales do município de Santa Maria Catepec.
Nesse mesmo dia, há missas solenes, fogos de artifício e bandas de música de sopro. No dia 8, uma Eucaristia especial e celebrada em homenagem à Virgem, seguida de uma procissal que percorre as ruas de Santa Catarina Juquila. Além dos atos religiosos, há atividades para todas as idades, eventos esportivos, apresentações culturais, shows musicais e parques de diversões. Para aqueles que não podem ou preferem evitar a aglomeração, o povoado de San Juan Bautista Pultepec, também em Oaxaca, realiza uma celebracal alternativa igualmente concorrida, e uma alcal para quem deseja prestar sua devocal em um ambiente menos movimentado, mas igualmente fervoroso. Como e a peregrinacal a Juquila, muitos chegam ao santuário com os pés feridos, carregando dores e cansaço, mas com os rostos iluminados pela fé e pela satisfação de terem completado a jornada. A cena lembra de um alpinista que, apesar do esforço, alcança o cume de uma montanha. Chama a atenção o número de homens que carregam seus filhos pequenos nos ombros, enquanto as mulheres seguem logo atrás, muitas vezes em grupos de oracal. Também surpreende a presença de tantos jovens, em uma época em que o catolicismo parece perder espaço em várias partes do mundo. Os peregrinos chegam a Santa Catarina Juquila vindos dos mais diversos cantos do México, após jornadas que se estendem por dias e, em alguns casos, semanas inteiras. Percorrem estradas principais e trilhas secundárias, com os pés marcados pela poeira dos caminhos e as historias que carregam na bagagem. Entre os relatos, não faltam testemunhos sobre os milagres atribuídos à Virgem, misturados a comentários que oscilam entre o humor ácido e a resignação, como aquele que diz: o único milagre que ela ainda não fez foi nos livrar dos governantes ladrões. Há quem viaje mais de 300 quilômetros para chegar até ali, movido por uma fé que transcende o simples ato de caminhar. As peregrinas são, antes de tudo, um fenômeno social que vai além do religioso, marcado pela exigência física constante, pela presença do cenário que se transforma a cada passo e pela forma como o individual e o coletivo se entrelacam. De um lado, há o esforço pessoal enraizado na devocal e na promessa feita. De outro, uma experiência compartilhada por pessoas de diferentes origens, classes sociais e trajetórias, unidas pelo mesmo propósito. Os peregrinos avançam a pé, alguns correndo em trechos, outros pedalando, em jornadas que se sucedem sem interrupção. Percorrer mais de 300 quilômetros entre o ponto de partida e o santuário não é algo raro. Contudo, nem a distância nem a velocidade parecem ser o mais importante. Para cada um deles, a peregrinacal e uma vivência ao mesmo tempo íntima e pública, profundamente sensorial, que se sente na mente e em cada músculo do corpo. Enquanto alguns celebram os rituais na igreja, outros preferem rezar em silêncio, em casa, antes ou depois da jornada. Mas afinal, de quem a Virgem de Juquila e padroeira? Ela é considerada copadroeira do estado de Oaxaca, ao lado da Virgem da Soledade, cuja imagem repousa na Basílica de Nossa Senhora da Soledade, na capital. No entanto, a devocal à Virgem de Juquila tem um vínculo especial com as comunidades indígenas, sendo também reconhecida como protetora dos viajantes e motoristas. Sua imagem é frequentemente encontrada em veículos, como um símbolo de segurança nas estradas. Afim, Nossa Senhora de Juquila está profundamente enraizada em Oaxaca, mas ganha contornos ainda mais fortes entre os povos originários, que a veneram como um emblema de esperança e resistência. Por isso, as festividades em sua honra revelam um forte sincretismo, mesclando tradições católicas trazidas pelos espanhóis com elementos da espiritualidade pré-hispânica. Milhões de fiéis que peregrinam a Santa Catarina Juquila pedem sua proteção ao longo do caminho, reforçando a crença de que ela acompanha cada passo da jornada. E quais são os milagres atribuídos à Virgem de Juquila? As histórias se espalham por todo o México e incluem desde curas de doenças graves até a superação de dificuldades financeiras angustiantes, passando por reencontros familiares inesperados. No chamado Arvore dos Milagres, próximo ao santuário, os devotos deixam cartas, fotos e placas de agradecimento pelos favores alcançados, atribuídos à intercessão da Virgem. A experiência espiritual de ver de perto a pequena imagem de Nossa Senhora de Juquila, que, segundo a tradição, sobreviveu a um incêndio em um templo, e algo que marca profundamente os peregrinos. Essa devocal, que atrai centenas de milhares de pessoas todos os anos, transformou o povoado em um dos mais prósperos do estado e do país. Muitos fiéis economizam durante meses para poder gastar em Juquila, seja com hospedagem, alimentação ou lembranças, e são recebidos por uma cidade organizada, limpa e acolhedora, onde a hospitalidade dos moradores faz parte da própria peregrinacal. Para quem deseja visitar o santuário, há duas rotas terrestres principais:
uma partindo de Puerto Escondido, na costa do Pacífico Oaxaqueño, e outra saindo de Oaxaca de Juarez, a capital do estado. Santa Catarina Juquila fica a 97 quilômetros ao norte de Puerto Escondido, mas o trajeto de carro leva mais de 2 horas devido às condições das estradas. Essa é a rota mais curta, já que, saindo da capital, o percurso e mais longo ponto de Puerto Escondido. Basta seguir pela rodovia federal 131 em direção a Oaxaca e, no quilômetro 158, pegar o desvio para Santa Catarina. Já para quem vem da capital, a mesma rodovia 131 deve ser tomada, mas no sentido de Puerto Escondido, com o mesmo desvio para Juquila, na cidade, e possível encontrar táxis, vans e ônibus que fazem o transporte até o santuário. Se este texto te ajudou a entender um pouco mais sobre a devocal à Virgem de Juquila, compartilhe com quem possa se interessar. E lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.